lendo Ulisses, do James Joyce. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje vou comentar a segunda parte da leitura de Ulisses. Se você não sabe do que eu estou falando, eu estou me referindo à leitura compartilhada que a gente está fazendo neste ano de 2022 em comemoração a 100 anos da publicação dessa obra. Já fiz o primeiro vídeo, né, que ficou gigante, mas tinha muitas coisas introdutórias ali que eu devia falar, tal, sobre a publicação, sobre o contexto da publicação e tudo mais. E este é o segundo vídeo. Então, assim, eu dividi esta minha edição, que é do Círculo do Livro, né, da Editora Abril, em 12 partes e a divisão foi essa, né? Cada um pega a edição que tem e divide em 12, porque é um livro muito difícil de fazer divisões, porque os capítulos são de tamanhos muito diferentes e são 18 capítulos e para ler no ano inteiro não daria para ser por capítulo por conta disso. Então a melhor forma que eu achei foi essa: pega a sua edição e divide em 12 partes, de janeiro a dezembro de 2022, e eu vou comentar cada parte no mês seguinte. Então de janeiro comentar em fevereiro, comento em março, que é o caso deste vídeo. Então aqui hoje eu vou comentar a segunda parte. Na primeira parte a gente parou, nessa minha edição aqui eu parei na página 70, né? Com a divisão que eu fiz, né, desta edição, dá umas 70 páginas, 70, 71 páginas por parte. Então, menos 100 páginas por mês, mesmo o livro não sendo tão facinho assim de ler, eu acho que dá para levar uma boa, né? Na primeira parte a gente viu lá os 3 capítulos sobre o Dédalus, e aí começou a parte sobre o Bloom. Começou a segunda parte, né, o 4º capítulo, e aí é sobre o Bloom mesmo, que é o nosso Ulisses. E aqui ele foi apresentado, levando o café da manhã para a família, para a esposa, né, pegando as correspondências e tal, e o que mais interessante para falar é sobre isso. E aqui, neste capítulo aqui, que eu acho que é o café da manhã, não lembro mais, logo no fim desse capítulo, a gente já tem aqui a menção do amigo dele, que ele vai no enterro de um amigo, que é o tema do próximo capítulo, né? O enterro desse amigo dele. Eu disse na primeira parte, mas não canso de dizer, quem está lendo comigo já deve ter visto muitas vezes muita referência a termos gregos e a mitologia grega aqui o tempo inteiro, né? Metempsícolos e ninfas nuas da Grécia, o tempo inteiro referência à cultura grega, mitologia grega. E aqui o capítulo 5, que eu pensei que fosse já o enterro, mas não é o enterro, se chama Os Lotófagos, o banho, às 10 horas. Tem a sua equivalência ao canto 9º da Odisseia. O que são os lotófagos, né, na história da Odisseia? São os comedores de lótus. Então, quando o Odisseu, o Ulisses, estava, né, tentando voltar, ele para lá numa ilha que tem os lotófagos, eles comem lótus. E aí, depois de comer as plantas, eles perdiam a memória, eles esqueciam. E aí, na história da Odisseia, o Odisseu, ele não quis comer, porque ele não quis esquecer a pátria, não quis esquecer, então ele se relutou a comer. Esquecendo tudo, por quê? Porque quando você esquece tudo, você também não tem saudade, porque se você não lembra de nada, você vai sentir saudade de quê? E ele estava com saudade da Penélope, queria voltar para casa, para a pátria e tudo mais. Então, o Odisseu se recusou a comer. E aqui na história aqui do nosso Bloom, o que a gente tem nessa parte? A gente descobre que ele troca correspondência erótica, né, com um pseudônimo, né? O pseudônimo dele é Henry Flower, é o pseudônimo do Bloom. Ele troca correspondência erótica com uma tal lá, como se fosse um erotismo platônico, né, que existe isso. Né? Bem interessante, parece que o James Joyce também fez isso, hein, no vida dele. A namorada erótica dele é a Marta. Então aqui a gente tem ele lendo as cartas dela e tal. Essa coisa de correspondência erótica, assim, pra gente que vive no ano 2022, é algo muito distante da nossa realidade, mas me parece que isso foi bem comum um tempo atrás, aí, décadas atrás, né, em algumas culturas. E aí, qual a associação que a gente pode fazer? Eu vou ter que começar a escrever as associações
né, que eu faço aqui na obra, porque eu li essa parte aqui já faz um tempo, né, eu já estou avançada na leitura, e quando eu li, eu lembro que eu fiz alguma associação, agora eu não lembro mais o que eu associei, porque eu não lembro o que eu li exatamente aqui nessa parte. Olha só, parece que eu que comi o Lotus, né, esqueci das coisas. É alguma coisa que acontece nessa parte aqui dessa correspondência que remete a algum esquecimento, já que os comedores de loto esquecem isso. Então, quem leu e lembrar, escreve aqui embaixo, porque eu já não lembro mais, olha só. Aí, o próximo capítulo é o capítulo 6, agora sim, que é o enterro do amigo, né? Esse capítulo se chama Hades, o cemitério, e o horário é às 11 horas. Então, este capítulo 6, Hades, ele tem uma equivalência no canto 11 da Odisseia. Como eu disse, né, não há uma equivalência exata. Então, a gente pula alguns cantos da Odisseia, mesmo porque lá há mais cantos do que há capítulos aqui. Então, aqui a gente já está no canto 11 da Odisseia. E o que é Hades? Hades é um lugar na cultura grega que equivale ao nosso inferno, né? Por que equivale? Não dá para dizer que é tal qual o inferno. A gente está falando de cultura pagã, né? Não tem essa coisa de inferno, purgatório, isso aí é uma construção cristã da Idade Média. A gente está aqui no período bem antes, quando a gente fala da cultura grega. Mas Hades também é o lugar, na verdade, ele é um rio, é um deus, né? Um deus para o submundo, né? Então, Hades, a referência, a melhor associação que a gente pode fazer, que Hades é o submundo, né? Lugar dos mortos, é um submundo. Que é mais ou menos a ideia que a gente tem de inferno mesmo. Então, na Odisseia, o que acontece? No Hades, Ulisses pergunta a Tiresias. Tiresias é aquele adivinho cego, né? Esse Tiresias, ele aparece em Metamorfoses do Ovídio. Ele aparece, eu já vi em outras obras, ele aparece na Divina Comédia do Dante, ele aparece na Odisseia, né? Então, ó, Ulisses vai até o Hades, ele pergunta a Tiresias, o vidente cego, como voltar para Ítaca. E lá no Hades, é uma cena linda da Odisseia, no Hades, o Odisseu encontra a mãe dele, né, que já tinha morrido. Então, assim, é uma parte bem interessante. E aqui, na história do Bloom, a gente tem o Bloom indo no enterro do amigo, que eu esqueci qual é o nome. E neste enterro, ele encontra o Simon Dedalus. Quem é Simon Dedalus? O pai do Stephen Dedalus. O Bloom, ele não conhece, não tem muita proximidade com o Stephen, ele conhece o pai do Stephen, né? E ele, assim, ele sabe que o Stephen existe, tal, mas não tem relação, mas porque tem uma diferença de idade grande, né? E aqui eles até comentam, aqui tem uma referência ao filho herdeiro do Simon, tal, então tá falando de quem? Do Stephen Dedalus. E aqui ele encontra muitos amigos, né? Indo no enterro, o amigo comum, indo ao enterro do amigo comum e tal. E aqui tem uma passagem bem interessante, que é de um cara, tem um grupo aqui conversando, né? E neste grupo não está o Bloom, né? E comentam sobre o Bloom. E aí o que comentam sobre o Bloom é bem interessante para a gente perceber a imagem que eles têm do Bloom, né? O Bloom, ele é um homem mediano, muitos podem considerar medíocre, é um cara comum, assim, sem nada de mais, nada de menos, né? Como já disse antes. Mas aqui, as pessoas veem o Bloom como, algumas pessoas, né? Como simplório, principalmente se comparado à esposa Molly. Tô querendo achar aqui a parte, porque a esposa é uma cantora de ópera, né? E aqui tem um tal de Henry Menton, ele comenta assim, né? A gente tá aqui na situação de enterro, estão falando do Bloom, ele fala assim: em nome de Deus, como é que ela foi casar com um cara como ele? Ela tinha um tudo, então. Ele tá falando da Molly, né? A esposa do Bloom, cantora de ópera. Então, ela é cantora de ópera, né? Uma coisa erudita, exuberante. Ela é conhecida ali na cidade e se casa com um cara que todos, ou pelo menos este, né? Considera medíocre. Consideram, ou este considera medíocre, né? Tipo assim, ele está aquém da Molly.
Talvez seja por isso que ele, sabe, mesmo sabendo da traição da esposa, ele fica na dele lá e deixa tudo bem, sem problemas. Isso porque talvez ele próprio se sinta inferior a Mora. Então, qual é a associação que a gente faz aqui? Essa que tá facinho, né? Eu falei para vocês, o Hades, o Ulisses, o Odisseu vai até lá o submundo, encontrar o Tiresias e tal. Aqui é o Bloom indo ao enterro, né? Ao enterro. E também encontra amigos aqui, né? Assim como o Odisseu encontrou amigos lá, indo ao Hades, inclusive a mãe, aqui o Bloom vai num velório, encontra amigos e tudo mais. O 7º capítulo se chama Eulo, o Jornal, às 12 horas. Eulo significa o quê? Vento, né? E este capítulo aqui, o 7º, ele tem uma equivalência no canto 10º da Odisseia. E o que acontece na Odisseia, no canto 10º, né? Então, o que acontece na Odisseia? Esse deus Éolo, ele dá um saco de ventos contrários para o Odisseu voltar para Ítaca, né? A gente tem que lembrar que Odisseu estava tentando voltar para Ítaca, Penélope, mas o Poseidon, que era lá o rei dos mares, o Odisseu tinha feito alguma coisa lá para ele, que eu já nem lembro mais, aí o Odisseu ficava atrapalhando a vida do Ulisses. Ele fazia de tudo para dificultar a volta de Ulisses para casa. Aí os outros deuses tiveram que fazer intervenções para ajudar Ulisses. Então, este Éolo, ele deu um saco de ventos contrários para ajudar Ulisses a voltar para casa, para ajudar, né, o vento levar ele, né, quando estiver no mar, ajudar ele a voltar para Ítaca. E aqui nesse episódio aqui do Bloom, o que a gente tem? Aqui a gente tem o Bloom no jornal, né? E aqui, o que é interessante neste capítulo? Este capítulo, a estrutura dele é diferente dos outros. Ele tem várias manchetes. Então, no coração da metrópole Ibérnia. E aí tem um texto. Várias manchetes como se fossem manchetes de jornal mesmo. Então, ele é construído de maneira a simular um jornal. Então, assim, são aproveitadas as técnicas de manchete, titulagem e tópico da imprensa diária. E aqui o Bloom veio, porque ele publica em jornais, né? Então, tem tudo a ver com o que ele faz. Então, ele veio aqui ver alguma coisa, publicar alguma coisa. E qual é a questão dos ventos? Ó, os ventos contrários, né? Que tira a pessoa do rumo, né? A pessoa está sendo conduzida para um lado, o vento contrário faz ela ir para o outro. Aqui a gente percebe um movimento assim meio do Bloom, meio a pessoa que está zanzando, vai, depois volta, era para ter feito isso, aí volta, retorna. Mais ou menos essa coisa oscilante a gente percebe aqui. Então é isso, os principais já atingi aqui, as 70 páginas mais ou menos, a segunda página já se encerra. Bem no meio aqui do jornal. Se tiver mais alguma coisa no próximo vídeo eu retomo aqui dessa parte para comentar. Certo? Me diga o que vocês estão achando, qual a dificuldade que vocês estão tendo, quais as associações que vocês estão fazendo. Eu vou adorar saber. Vocês estão conseguindo acompanhar direitinho ou estão tendo muita dificuldade, tendo que parar para ler outras coisas para ver se ajuda? Eu aconselho vocês irem, né, com o que vocês têm e vão tentando. Não é um livro para ler uma vez só na vida, né? É uma obra clássica. A gente já deve ler mais de uma vez, né? Aconselhável ler mais de uma vez, ainda mais uma obra clássica como essa. Certo? Comenta aqui embaixo. Muito obrigada, beijos e